Olá, minha gente! Mais uma live. Vamos ver se o Instagram hoje vai me ajudar, hein? Vamos chegando. Que hoje vou receber o querido Salvador Correia, né? Psicólogo. Tem um trabalho lindo de ativismo, né? Em relação ao HIV e AIDS, né? Consultor de saúde. E a gente vai esperar ele chegar aqui. Vamos chegando. Salvador, cadê você? Coelho Lunar entrou aqui. Seja bem-vindo. Falei certo? Isso, é lunar. Falei certo. Vou acenar aqui. A gente tá esperando o Salvador Correia chegar. Cadê ele? Vou avisar ele aqui no WhatsApp. Pera aí. Ah, ele já entrou aqui, nem precisa. Vou chamá-lo aqui. Vou desligar só o zap. Gente, eu adicionei o título da live, tá aparecendo pra vocês? Vou aceitar aqui. Salvador. Oi, Pedro. Boa noite. Boa noite, que prazer te receber aqui, viu? Nossa, o prazer é todo meu. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui com você. Eu que agradeço. E se apresenta para o pessoal que não te conhece, quem é você, quem é o maravilhoso Salvador Correia. Então, primeiro, mais uma vez, obrigado aí. Eu vi que você viu a última live que a gente fez. Eu vejo o seu trabalho, eu acho o seu trabalho muito interessante, muito importante. Ah, Esse seu obrigado. envolvimento de se colocar à disposição, né, da sociedade, do coletivo para as causas que você defende, né, com muita força. Então isso é importantíssimo, né? Acho que essa coisa de se mostrar já é algo muito grande, né? E, bem, eu sou Salvador Campos Correia, né? Sou psicólogo, ativista do movimento de AIDS, uma pessoa vivendo com HIV, sanitarista e um ser humano que busca também caminhos pacíficos para, no desenrolar das coisas, ajudar um pouquinho, contribuir um pouquinho e aprender bastante nesse coletivo que a gente vive, né? Nesses coletivos que são muitos. E eu sou autor de um livro também, né, que é o Segundo Armário, que o Diário de um Jovem Positivo, que é um diário, na verdade, que conta um pouquinho como é que foi o meu diagnóstico para HIV, o processo inicial do diagnóstico, o primeiro ano, o segundo, o terceiro, bem no iniciozinho. Então foi um pouco por aí que eu transitei nesse decorrer desses anos aí de epidemia. Eu estou desde 2011 vivendo com HIV, né? Salvador, você falou, né, da peça do seu livro, que eu assisti no YouTube, né, uma peça linda, maravilhosa, super bem escrita, né, bem roteirizada. Parabéns a você e ao seu colaborador, né, que é você mais um colaborador que escreveram a peça, não é isso? Isso, Antônio de Medeiros, né? E que foi um projeto idealizado pelo Jean Mendonça, né? E o ator Hugo Caramelo topou também. E foi mais ou menos tudo feito a quatro mãos, assim. Teve a escrita nossa, mas teve os pitacos que foram sendo incorporados, né? E, e, eu, e eu quero saber como foi para você essa iniciativa de escrever esse livro e transformar isso em peça.
né? O porquê e quando esse processo começou. Conta um pouquinho pra gente. Então, o segundo armário, né, o processo da peça foi muito interessante, porque eu estava viajando, fui para uma viagem a São Paulo a convite do Jean Mendonça, que é o diretor do espetáculo teatral. Né, o espetáculo está disponível no YouTube do Banquete Cultural, então quem quiser assistir pode ir lá, ou aqui no IGTV do Instagram, também está disponível no IGTV do Instagram, me fugiu o nome do lugar, enfim, mas eu vou lembrar até o final da live, eu falo. Memorial Getúlio Vargas. É só escrever aí no Instagram, Memorial Getúlio Vargas, está disponível essa semana, que foi onde a peça ficou em cartaz por um período. E ela começou mesmo assim quando eu fiz uma visita ao Jean Mendonça, a convite dele, para debater o espetáculo teatral Pobre Super-Homem, o Avesso do Herói, que é um espetáculo belíssimo que ele fez, né, que teve até o Fernando, que a gente estava também conversando da outra vez, que foi um dos atores do espetáculo, né, e foi muito legal. E aí no final teve um bate-papo e eu dei de presente para ele o livro, O Segundo Armário, como eu tenho feito nos lugares que eu transito, né? Tenho feito muita roda de conversa, muito bate-papo, e aí eu dou de presente o livro. E o Jean, ele simplesmente olhou o livro, passou o olho logo de cara e falou: Nossa, eu vou montar esse espetáculo. Eu achei aquilo meio louco, né? Esse povo da arte é um povo que baixa umas coisas assim, bota para fora, quando você vê, tá fazendo um negócio mesmo. E foi muito intuitivo da parte dele, porque ele chegou e soltou essa assim e fez. Né? Depois ele leu o livro, ele chorou muito, se identificou com o livro e aí montou. Teve uma vez que ele me ligou, era dia de Santo Antônio, eu lembro disso, que eu gosto muito de Santo Antônio, e era dia de Santo Antônio, ele me ligou, e aí eu atendi para me dar os parabéns, que eu faço aniversário perto de Santo Antônio, faço dia 16, o santo dia 13. E aí eu cheguei para ele e falei, eu quero de presente de aniversário espetáculo. Você tá me enrolando, vai fazer ou não vai? E aí, eu sei que meses depois o espetáculo já estava sendo estreado. Foi mais ou menos essa a história. Ah, que legal. Né? Eu acho muito bacana, né? Porque o espetáculo, né, para quem não assistiu, vale a pena assistir. É lindo, é poético e deixa, né, uma mensagem. Cutuca mesmo na ferida que a gente tem esse preconceito ainda, né, de falar sobre as questões do HIV e AIDS, né? A gente não lida ainda muito bem com essa questão, né, de colocar em pauta essa questão. E eu queria saber de você, né, quando você se descobriu e quando você resolveu se colocar na sociedade como um homem gay que vive com um HIV/AIDS, como é que foi isso para você e como você vê isso hoje na sociedade? Nós avançamos em políticas públicas ou não? Como você vê essa questão? Então, quando eu vivi a epidemia de HIV e AIDS na minha adolescência, hoje eu tenho 36 anos, né? Então isso já tem algum tempo. Ainda era uma situação muito delicada, porque tinha piadinhas, né? Você, no meio gay, você sempre dizia quem é que estava infectado e falava, fulano tá doce, não fica com ele, cuidado. Então isso sempre foi muito cruel, foi a parte cruel de viver a epidemia antes mesmo de contrair o vírus. É o que o Herbert Daniel falava, né? Primeiro, você tem um vírus que é social, ideológico, que é espalhado na sociedade. E aí depois a sociedade inteira vivencia esse vírus, acabando reproduzindo estereótipos e preconceitos. E aí quando eu me vi com HIV, eu me vi reproduzindo isso por contra mim mesmo. É muito louco esse lugar, né? Porque você começa a se discriminar mesmo, no sentido de você não vai mais conseguir se relacionar com as pessoas, você não vai mais conseguir o emprego, você não vai mais conseguir falar abertamente, falar do que você sente, você se torna quase que um vírus, você se identifica com o lugar do vírus, Pedro. E aí, para quebrar essa identificação, é preciso você sair mesmo desse segundo armário, seja saindo do segundo armário falando
que é legal, que é uma causa importante, ou seja, saindo de você mesmo, quebrando o seu próprio preconceito. Então, para mim, o processo do segundo armário, ele é um processo que define como é que foi, para mim, quebrar esse armário dentro de mim mesmo. Eu acabei revelando para todo mundo porque minha lua é em aquário. Então tem essa coisa aí que facilita essa questão de exposição. E o aquário, a lua em aquário tem essa coisa de coletivo e tudo mais. Mas é muito isso, tipo o pinto dentro do ovo, né? Sem piadas, mas é isso, de você nascer, de você explodir, de romper a casca, né? Tem. E como você vê, ô Salvador, em relação às políticas públicas, né? A gente tem aí a questão do PrEP, que é muito discutido, né? Em termos de prevenção, mas não é muito divulgado. Isso não tem uma política em relação a isso, né? De prevenção mesmo. De usar o PrEP como prevenção, porque o PrEP é meio marginalizado, você não concorda comigo? Concordo completamente, Pedro. Essa questão da PrEP como prevenção, ela é um grande desafio. Para você ter uma ideia, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse que a médica, ele foi buscar a PrEP, né, no Rio de Janeiro, lembrando que a PrEP, falar o que é a PrEP, né? A PrEP é Primeiro eu ia profilaxia. pedir para você falar isso, explicar para o pessoal o que é o PrEP e depois da gente falar da política de prevenção para quem não conhece, né? Porque realmente não é muito divulgado. Exatamente. E o que que é, né? É a profilaxia pré-exposição, que é o uso de medicamentos antes de uma exposição ao vírus HIV. E aí, o que a gente está chamando de exposição ao vírus HIV? Pode ser uma relação sexual, pode ser um acidente de trabalho, pode ser uma situação de violência sexual que às vezes acontece e a pessoa tem o direito de tomar, no caso, a PrEP. A PrEP é antes e a PEP é depois. Esses nomes, todas as duas são profilaxias com medicamento. A PrEP, você toma medicamentos durante 7 dias, todos os dias, igual como se fosse anticoncepção, todos os dias, e previne o HIV, previne em níveis altíssimos de prevenção. E a PEP, que é a pós-exposição, você vai tomar ela depois que acontece o acidente, a exposição ao vírus HIV. E aí você vai ter que tomar ela de 2 horas até 72 horas, tendo que tomar a pílula todos os dias por 28 dias. E aí o que estava acontecendo? Meu primo foi uma das pessoas que uma vez buscou e tudo mais, e aconteceu a situação de ter dificuldade de acesso. Mas o que eu estava falando era isso, né? Da importância que as pessoas têm de buscarem essas formas de prevenção, de buscar informação sobre isso. E a desinformação, como você falou, Pedro, é muito grande. É muito grande, a ponto de profissionais da saúde não saberem o que é dentro das próprias unidades de saúde que oferecem o serviço. E discriminarem, né? Discriminarem pessoas por serem homossexuais e por aí vai, né? E como é em relação, né, à política pública do PrEP, como é que funciona? A pessoa pode, ela vai no posto de saúde, explica pra gente como funciona o passo a passo. Então, a PrEP ela está disponível em várias cidades no Rio de Janeiro, mas ela ainda não é uma política universal do SUS, ou seja, você não encontra ela em todos os lugares, em todas as cidades. Ela é uma política que ela está focada em populações específicas. Por exemplo, jovens, população gay, HSH, homens que fazem sexo com homens, população trans, né, população trabalhadora sexual, né, população soro discordante, que é quando uma pessoa, ou soro diferente, que é o termo que se usa agora, que é quando uma pessoa tem HIV e quando o outro não tem. Então, quando um casal, um tem, o outro não tem, se chama de soro diferente. Esse é o público da PrEP. Lembrando que o termo HSH é um termo horroroso, mas que ainda é muito falado.
E o Ministério da Saúde mesmo usa esse termo, que é homens que fazem sexo com homens, mas acaba botando todo mundo num pacote só. E aí tem até uma Eu, queixa do eu, movimento trans. eu falo sempre, né, Salvador, em relação à minha pauta, né, sou LGBT, pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência ela é muito invisibilizada nessa política de saúde, né, de prevenção mesmo, né, e não se vê a pessoa com deficiência como um cidadão que tem direito a se relacionar, né, com segurança, obviamente, mas assim, não se tem informação. Eu cito isso sempre numa entrevista que eu dei junto com uma amiga minha, Ivone, de São Paulo. Você deve conhecer a Gata de Rodas. E ela fala que ela foi a primeira consulta ginecológica dela com 40 anos de idade. Então você vê o perigo que é, né? A desinformação, a invisibilidade do Sistema Único de Saúde para essas pessoas. Sim, realmente a questão é gravíssima, essa questão das pessoas com deficiência, que não têm acesso mesmo, e as pessoas LGBTs. Você tem um preconceito. A gente costuma falar que o preconceito ele vai adquirindo vulnerabilidades sobrepostas, né? Então, quando a pessoa é trans e é negra, pessoa trans negra com deficiência vai ter muito mais desafios no acesso à prevenção, no acesso a serviços básicos de saúde do que outras pessoas. E isso se dá por vários fatores, né? Tanto do ponto de vista da estrutura dos serviços, que às vezes não é uma estrutura adequada para as pessoas acessarem, como também em termos de capacitação. Até os profissionais às vezes não sabem como lidar, né? E a gente tem, né, o Salvador, uns trabalhos na rede, né, que você mesmo citou que tem eu não vou me lembrar agora, mas que tem uma, uma ONG, não sei se é uma ONG, que faz um trabalho, né, lá na live do Fernando, você citou para mim, eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre essa ONG, esse trabalho que é realizado porque a gente precisa divulgar isso, né? Com certeza. Essa ONG se chama CEDAPS, é o Centro de Promoção da Saúde. E essa ONG ela realiza um trabalho de prevenção em várias comunidades no Rio de Janeiro. Por exemplo, tem a Rede de Comunidades Saudáveis. Mas esse projeto que você se refere foi um projeto que a ONG fez, é um projeto que já até se finalizou. Mas ele é um projeto muito interessante que se chama Caminhos da Inclusão. Ele trabalhou com pessoas com várias deficiências, diversas deficiências, trabalhando temas de prevenção. Então tem várias mensagens de prevenção para pessoas com pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com deficiências de mobilidade, pessoas com deficiências com síndrome de Down e por aí vai. A ONG chegou a lançar um cartaz dizendo eu tenho síndrome de Down e eu transo, para você ter uma ideia, assim, super ousado, sabe? E é um tema que é super polêmico, mas é um tema que precisa ser trabalhado. As pessoas parece que a pessoa tem deficiência não tem direito à sexualidade, não tem direito à relação sexual, não tem direito à prevenção. Né? Como assim? As pessoas olham, parece que se torna um ser que você não vai se relacionar sexualmente. E não pode ser assim. A gente tem que botar o pé no chão e o pé na realidade. As pessoas com síndrome de Down, elas não só têm direito, como transam. E isso precisa ser dito, isso tem que ser dito para que você assuma isso como uma responsabilidade coletiva no campo da prevenção. Tem que se pensar políticas públicas para essa população. E é uma responsabilidade da educação também, né? Porque eu acho que a gente precisa levar essa discussão, né, de prevenção, de saúde para as escolas, para os espaços coletivos, para as comunidades, porque, né, é ali que está a desinformação, né, Salvador? Com certeza. É importantíssimo fazer esse trabalho de base. As escolas já não trabalham sexualidade, nem sexo, nem gênero, né? Porque a gente está aí dessa guerra de ideologia de gênero, essa coisa louca
que essa galera mais conservadora inventou, criou, né, vem desde essa coisa da Igreja Católica, e que está aí nessa disputa que impede a gente de trabalhar com questões básicas de sexualidade, questões básicas de respeito ao próximo. Então a gente tem aí um desafio muito grande de enfrentar o conservadorismo, entendeu? Eu vou muito, cada um tem um jeito de funcionar. Eu vou muito pela linha educativa. Quando eu vejo alguém, e às vezes essa coisa conservadora funciona como se estivesse no ar, assim. Vira e mexe, ela se manifesta numa pessoa que às vezes você nem pensa que poderia falar as besteiras que fala. Então a gente tem que estar sempre lidando com isso. Eu tento ir na linha educativa, de tentar, de conversar, quando as pessoas estão abertas a isso. E tem umas pessoas que são dominadas pela emoção que tem aquela tarja aqui que não consegue ver. Felizmente, agora é menos de 25% da população. 30%, Exato. 25%. Mas, o Salvador, quais são as barreiras que, né, as pessoas que convivem com o vírus da HIV, elas enfrentam ainda hoje em dia? Eu queria que você esclarecesse alguns mitos que, que existem ainda, porque sempre falam que, assim, a pessoa que tem HIV, tipo, quando ela vai se relacionar com uma pessoa assim casualmente, ela deve contar ou não. Esses mitos, ela deve contar ou não? Como é que funciona essa coisa da ética, né? Existe ainda essa coisa. Eu vejo muito isso ainda nessa questão sendo discutida. Eu queria que você falasse um pouco isso. Olha, é bem interessante isso, porque contar ou não contar, né? Porque tem aí uma coisa que é no âmbito individual, que é você revelar a sua sorologia, e tem algo que é do âmbito coletivo. Porque, assim, coletivamente, as pessoas são obrigadas a respeitarem a sua condição sorológica. Por quê? Existe uma lei que garante a gente, nós, pessoas que vivemos com HIV, a ter o direito de sigilo garantido. Essa é uma lei de 2014. Eu já tenho amigos vivendo com HIV que já recorreram a essa lei por conta de discriminação. Essa lei é uma lei que equipara, por exemplo, com as questões ligadas a racismo. Se você é discriminado, se você é demitido por ser soro positivo, se alguém revela a sua sorologia com a intenção de ofender a sua dignidade, a pessoa pode ser punida por conta disso e ser inclusive presa. Então, essa é uma questão que coletivamente nós vivemos hoje, enfrentamos essa questão do sigilo com essa garantia. No âmbito individual, isso vai muito de acordo com cada pessoa. Eu achava no início que eu nunca ia falar para ninguém a minha sorologia. Eu pensava, Deus do céu, isso daqui é um segredo a 7 chaves, eu tenho pavor. Imagina minha mãe descobrindo, imagina minha família, meus amigos, os amigos que falavam, que me contavam que fulano tá doce, que ciclano tem HIV, não fica com fulano. Imagina como é que vai ser isso. E aí eu tive que ir desconstruindo tudo isso dentro de mim, porque vem como se fosse pensamento. E aí aos poucos eu fui me aceitando, e aos poucos eu fui achando melhor falar abertamente. Mas é uma decisão que não existe regra. É uma decisão que é individual, que vale a pena a pessoa analisar, ver quais são as possíveis consequências do contar, ver quais são os possíveis aliados nesse contar. Se for contar abertamente, é bom ir falando para pessoas próximas antes, criar uma base de apoio, uma rede que possa ser acionada sempre que você se sentir angustiado, angustiada, com problemas, com dor, falar dos seus afetos, porque viver com HIV é falar de afeto também. É o lugar do afeto, é o lugar da empatia, né?
Então isso é super importante, a gente falar com afeto, falar com o seu amor, inclusive, e aceitar e se integrar também nesse processo de descoberta do diagnóstico. Porque é tudo, as construções coletivas são muito baseadas em preconceito, e a gente reproduz na nossa cabeça. A gente foi criado achando que era de determinada forma, achando que era isso, que era aquilo, com um monte de estigma. E aí você ir desconstruindo tudo isso requer um tempo e paciência. E nada como fazer isso coletivamente, numa rede, em apoio com as pessoas. Você falou das redes, né, de apoio. A gente tem algumas redes. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessas redes e se você teve apoio dessas redes quando você se descobriu, né, que convive com o vírus ou não teve. Como é que você vê as redes hoje em dia? Se elas estão bem organizadas, estão bem acolhedoras? Conta um pouquinho pra gente. Então, as redes, elas são fundamentais. Existe hoje, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem o Jefferson, que é lá da família positiva que está assistindo a gente aqui, é de uma Ai, rede, de um grupo de apoio lá em Belo Horizonte, que presta esse tipo de acolhimento. E é um acolhimento solidário, as pessoas se colocam. É muito lindo o que acontece nesse movimento social, porque as pessoas, elas se colocam à disposição de outras pessoas soropositivas simplesmente para acolher. E a rede de jovem faz isso de uma forma linda também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Brasil inteiro tem redes, entendeu? Tem a rede mundial no Facebook, tem várias páginas online que fazem esse tipo de acolhimento. E é um apoio que vai acontecendo de uma forma quase que natural. Você viveu isso e vai contando um pouco da sua vida, e de repente o outro está contando, daqui a pouco acolhendo outra pessoa. E é um efeito tão lindo, assim, eu já fiz vários acolhimentos nesse processo. É muito legal quando você consegue estabelecer esse lugar da empatia. A pessoa vem depois contando, fiquei indetectável, estou vivendo melhor, consegui meu primeiro namorado depois do vírus. Tudo vira uma coisa muito linda, assim, de você acompanhar e de você construir em conjunto. Então, o coletivo tem um poder no enfrentamento à AIDS que vem desde o início da epidemia. A solidariedade como norte da resposta é desde o início da epidemia. E agora o Covid-19, a Covid-19 está mostrando isso para a gente. Então não tem como se afastar da solidariedade, não tem como se afastar da empatia. Né? Porque com essa pandemia, né, os processos de terapia que são garantidos, né, pelo Sistema Único de Saúde, terapia, acompanhamento, né, estão parados. Então, esses grupos de acolhimento, né, estão criando outras formas nas redes, encontros virtuais, que é importante também, né? Nesse momento de pandemia, porque está todo mundo isolado, todo mundo sozinho, né? E é importante, né? Porque a maioria das pessoas que estão em casa, talvez que convivem, né? Os pais não sabem, né? E é complicado ter uma situação se sentindo sozinho. Então é fundamental, né? É fundamental ter uma rede de apoio. Quando a gente estava falando de revelar ou não o diagnóstico, isso aí é uma coisa. A outra coisa é você tem que ter uma base. Você tem que falar para alguém. Se não é sua família, pode ser um amigo. Se não é um amigo, pode ser alguém virtual, que você nem sabe o nome. Mas às vezes está te dando essa base que você precisa. E esse lugar é importante. Esse lugar da troca para quem está descobrindo o diagnóstico é importante. Que te resgata de uma construção coletiva que foi emprenhada no coletivo, no inconsciente coletivo, né? E o HIV e AIDS está desde a década de 80. A gente está falando de uma epidemia que tem 40 anos, está indo para a quinta década. E a gente tem essa coisa do estigma ainda para poder lidar com todo o aparato que aconteceu de evolução. Hoje uma pessoa com HIV em tratamento não transmite mais o vírus, né? Uma pessoa com HIV em tratamento com carga viral indetectável deixa de transmitir. A gente tem uma infinidade de possibilidades de prevenção, a PEP, a PrEP, a escolha da posição sexual na hora que vai se relacionar, o uso do gel lubrificante reduz a transmissão, embora não seja uma forma de prevenção, é uma forma de redução de danos. Mas existem uma série de outras coisas hoje, entendeu? Então as pessoas precisam se apropriar de tudo isso e ir junto com as pessoas, falar de prazer, falar de sexualidade, falar de sexo.
a questão da prevenção ela vai funcionar quando a gente colocar sexo na parada. Não adianta você falar, use camisinha, faça isso, faça aquilo, se você não trabalha a questão do sexo, do prazer, da sexualidade. Né? Inclusive, tem uma campanha, né, nacional que eu critico muito, que é um menino se equilibrando na corda, e é uma campanha que alimenta esse estigma, né, de preconceito. Eu acho, minha opinião, quero ouvir a sua. Porque eu acho que podem ser campanhas mais naturalizadas, mais cotidianas, né? Porque assim, cria como fosse um bicho de sete cabeças e na verdade não é, né? Exatamente, Pedro. Eu acho que essa questão das campanhas é fundamental. No início, lá na década de 80, tinha um monte de campanha muito assim, falar de medo. Tem uma campanha francesa que é um horror, porque assim, ela é esteticamente linda, só que ela é como se fosse um funil assim, e as pessoas vão caindo mortas na parte de baixo. Não é bem um funil, aquela Olha, coisa de relógio, qual é o sim, nome? É cronômetro, não? Eu esqueci o nome daquilo, que vai uma caindo areia. ampulheta. Isso. E aí é aquilo, só que as pessoas vão caindo mortas. Olha que coisa horrorosa. Tem uma outra campanha que as pessoas transam com um vírus, tipo um escorpião, assim, em cima da outra. Então coloca a pessoa com HIV num lugar de estigma gravíssimo, gritante. E aí a gente precisa estar desconstruindo isso. Porque tem campanhas que são mais amorosas. Por exemplo, mesmo na década de 80, de 90, tiveram campanhas impressionantes na resposta à AIDS. Por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, eu assisti televisão da minha família em casa, e aí uma vez apareceu uma campanha que o menino chegava, aí o pai falava, você está indo para onde? Tipo, quase que brigando. Era um jovem que você via que era gay, né, o estereótipo. E aí abria a porta e vinha um outro menino. Não, então usa a camisinha com seu namorado. Então, assim, um lugar de aceitação, um lugar de acolhimento, sabe, da diversidade, um lugar do diálogo com o pai. Essas são as campanhas, esse é o caminho que se mostrou que dá certo. Então a gente precisa voltar para ele. Né? Porque é naturalizar o debate, né? E de verdadeiramente trabalhar a conclusão, não é Sim, isso? exatamente. Tem que ser verdadeiro mesmo. E eu queria que você contasse um pouco, Salvador, eu não sei se é verdade, mas na peça, você, não, o ator que faz a peça conta da forma que você contou para os seus pais. Eu achei tão bonita a forma que foi colocada ali na peça. Queria que você contasse um pouco como é que foi, tipo, foi numa festa de Natal, né, me parece. Então, foi mais ou Deu menos isso. spoiler aqui na peça. Então, como é que foi na peça? Como é que você viu lá? Eu que escutar um pouco também para saber como é que foi a sua percepção. E foi numa festa, né, que você contou e o seu pai te acolheu, né? Assim, eu não quero Foi. dar muito spoiler, né? Mas você teve esse primeiro acolhimento, né? Que era um medo, você tinha muito medo, né? E você foi surpreendido com esse acolhimento, né? Conta um pouco como é que foi essa emoção. Ali que eu vi a emoção do ator ali, eu queria saber a emoção do Salvador ali naquele momento. Como é que foi? Então, a gente foi um período de final de ano mesmo. Era próximo a Natal. E aí, eu acho que já era Natal. E aí a gente foi pro quarto. Eu, a minha mãe, a minha irmã e o meu pai. E a minha irmã é kardecista, né? Ela é espírita. Aí eu falei, irmã, chama seus mentores, chama os guias, vamos fazer uma oração aqui. Vamos fazer uma oração forte que o assunto vai ser denso. E aí a gente fez uma oração, eu, papai, mamãe e papai sem entender nada, rezar no meio do nada, a gente começa a rezar. E aí a gente foi, aí eu fui conversando. Então, queria conversar com vocês. Eu queria falar uma coisa para vocês, mas vamos na paz, na tranquilidade, não é nada demais. Eu tô bem, já vivo assim. O que eu vou falar para vocês eu já tenho já há alguns anos, que eu demorei para falar, né? Foi só quase 4 anos depois. E aí
comecei aos pouquinhos, 4 ou 5, acho que foram 5 anos depois. E aí fui falando aos pouquinhos. E aí eu comecei a revelar, então, eu vivo com HIV, eu não sei o quê. Aí a minha mãe ficou meio assim, hã? Aí eu falei, mãe, AIDS. Aí ela caiu, se jogou não, ela começou a chorar, né? Ficou muito tensa. Daquela coisa assim, fração dos primeiros minutos. E o meu pai, com uma força imensa, assim, me acolhendo. E isso, assim, eu tenho um histórico, né, do meu pai, da gente às vezes ter brigas, conflitos por conta de homossexualidade. Já teve um passado aí, aquela coisa que não era muito legal. Mas ali na hora foi só amor, sabe? De todos os lados. Minha mãe, meu pai, nossa, foi um acolhimento, foi um ponto que mudou a nossa relação. A partir dali teve uma virada de chave, sabe, na relação. E foi uma coisa muito de amor, assim, eu recebi amor da minha mãe, amor da minha irmã, amor do meu pai. Amor, muito amor mesmo da família nesse momento inicial. Sim, porque é muito importante nesse momento inicial a gente se cercar de amor, né? E a aceitação, né? A naturalidade vem de onde a gente menos espera, né, Salvador? Eu acho isso. Eu tive também quando eu me assumi a minha homossexualidade, meu pai aceitou bem melhor que a minha mãe. A gente tinha, assim, esses conflitos, né? Outros conflitos, né? E eu tinha muito medo do meu pai, né? Medo de como ele ia reagir em relação a isso. E reagiu da forma mais natural, mais acolhedora possível, né? Então eu acho que o acolhimento é fundamental, né? O acolhimento é fundamental. Acolher-se, né, primeiro o próprio acolhimento e depois o acolhimento mesmo das pessoas. Isso é importantíssimo. Começa por aí. Sim, e assim, você teve alguma referência, assim, quando você se descobriu é, um soro positivo, um homem gay soro positivo, você teve alguma ponto de referência na mídia em relação a isso? Porque eu vou falar por mim, assim, eu como pessoa com deficiência homossexual, não vejo muito, né, essa referência na grande mídia. Acho que mesmo na minha cidade, que é uma cidade que se instalou um modelo conservador, né? Eu sou de Petrópolis, para quem não me conhece, seguidor aí do Salvador não me conhece. Eu sou de Petrópolis, né? Uma cidade que se instalou um modelo conservador aqui na cidade, mas por outro lado tem um número grande de violência contra a população LGBT aqui, né, que é um grande problema que a gente enfrenta, que não tem política pública em relação a isso, né, que é outro grande problema que a gente tem que avançar em relação a isso. E eu não tive essa referência quando me assumi, quando me coloquei na sociedade. Então eu me coloquei como um porta-voz dessas pessoas, né, com deficiência, LGBT, porque eu me considero um cara fora da curva, um cara privilegiado, digamos assim, né? Por ter uma condição financeira razoavelmente boa, por ser um homem branco, né? E morar aqui no centro da cidade. E a gente sabe que não é assim, né? Eu queria saber de você, né, o porquê que você resolveu se colocar e se você teve essa representatividade e como é que foi para você esse feedback depois, né, dessas pessoas. Você ajudou muitas pessoas a saírem do armário, do segundo armário. Como é que foi? Pedro, é interessante, né? Porque eu acho que nesse sentido as nossas histórias se cruzam, né? De você abrir para algo, né, que é coletivo, porque nós somos coletivos. A gente tem essa coisa de que é indivíduo, mas no final das contas a gente é coletivo. O que importa no final é isso. E assim, e para mim foi um processo seguinte, assim, eu não conseguia não falar. Foi uma coisa que foi natural, não foi uma coisa planejada, assim. Mas eu tive sim, como você falou, uma pessoa, uma inspiração que eu comecei a entrar na internet. A primeira coisa que eu descobri,
o HIV, fui para o Google. Não faça isso. Ninguém, se alguém descobrir HIV, não vá para o Google. Liga para um amigo que sabe, para algum amigo que sabe te orientar, para uma ONG. Não vá para o Google, não. Eu fiz essa besteira. Aí o Google trazia uma série de coisas horrorosas, de estigma e tudo mais. Só que eu encontrei no Google pessoas, depoimentos de pessoas vivendo com HIV. E nesses depoimentos no YouTube, as coisas foram. Eu fui abrindo para um mundo que eu não imaginava possível. Eu falei, nossa, essas pessoas vivem, essas pessoas falam, essas pessoas se relacionam. E tinha campanhas super positivas na época, foi em 2011, 2012, tinham campanhas positivas. Campanhas do tipo que mostravam uma pessoa com HIV e outra pessoa sem HIV beijando. Tem uma campanha que se chama, eu não lembro o nome, é o Samir, eu não lembro qual era a namorada dele. Mas a campanha é os dois se beijando. São 30 segundos de beijo de uma pessoa com HIV e outra pessoa sem HIV. Eu falei, nossa, as pessoas podem beijar pessoas com HIV. E eu comecei a ir, assim, sabe, desconstruindo isso. E foi um processo, e aí comecei a querer entrar nessa roda. Falei, nossa, calma aí. Eu fui acolhido por pessoas que falavam abertamente. E de repente eu comecei a entrar naturalmente nessa roda. Eu quis entrar nessa roda. Eu não conseguia mais me silenciar. Foi bem por aí, assim, a coisa foi fluindo naturalmente de uma forma que tinha que abrir. E aí eu queria saber essa pergunta de você também. Como é que foi para você essa coisa de ser LGBT com deficiência e de repente estar começando a levar essa voz para outras pessoas que às vezes não têm essa disposição, né? Então, na verdade, né, eu comecei a me colocar por justamente não ter essa representatividade no próprio meio LGBT aqui, né? Não ter, por exemplo, uma outra pessoa com deficiência, né, que se coloque em Petrópolis, por exemplo, que é uma cidade, né, para quem não conhece, interior do Rio de Janeiro é como se fosse uma roça moderna aqui, né? Mas assim, é uma cidade que tem, né, um movimento, tem um número de habitantes relevante, não é propriamente uma roça, eu digo que é uma roça porque, tipo, né, a gente tem pensamentos muito conservadores ainda instalados na cidade. Mas, mas assim, eu comecei a me colocar justamente por isso, por não ter essa representatividade. E eu senti um certo preconceito do próprio, né, meio LGBT. Um preconceito, não digo nem por maldade, Salvador, eu digo por falta de informação mesmo. Né? Tipo, as pessoas não têm informação, não é divulgado, ou então não conhecem, não tem referência. Então, eu comecei a me colocar justamente por isso. Né? Ainda enfrento algumas barreiras de quando a gente vai levar a discussão da sexualidade, por exemplo, por alguns conselhos de saúde, conselho da pessoa com deficiência, que eu participo aqui na cidade, né? Eu participo de vários conselhos. Ainda tem essa dificuldade, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais colocar os nossos corpos, cada vez mais colocar nossas opiniões e afirmar e informar, né? Que só assim a gente vai conseguir caminhar para uma sociedade igualitária para todos, né? Porque a luta ela é individual, mas ela é coletiva. Ela não pode perder o foco da coletividade, não é isso? É isso, exatamente isso. Eu concordo muito com você. E eu fiquei imaginando aqui você dos conselhos. Você em um conselho de pessoas com deficiência, ser LGBT, você deve levar esse tema para lá. Você sendo uma pessoa LGBT, o contrário, né? Uma pessoa com deficiência, num conselho LGBT, você também está levando esse tema. Imagina, é um corpo que está trazendo um debate muito importante em todos os espaços. Né? É um povo que questiona muito, né? Que questiona o padrão LGBT também, porque eles têm aquele padrão, né, do LGBT fortinho, que eu falo que é o padrão, né, The Week. Nada contra The Week, gente, mas é o padrão, né, que é divulgado na grande mídia, né? O padrão do LGBT fortinho, sarado, aquele corpo perfeito. Né? E quando me vê um corpo na cadeira de roda, um corpo pensante, LGBT, que informa e que questiona e que se coloca, né? Encoraja outras pessoas a se colocarem, né?
no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Exatamente. Exatamente isso. Salvador, Importante demais. travou aqui, travou. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, aqui pra mim não travou, não. Ah, não, para mim travou, mas já voltou. Como é que foi em relação ao mercado de trabalho para você quando você descobriu se colocar como uma pessoa soro positivo no mercado de trabalho? Soro diferente, né, que a gente chama. Olha, no meu caso é uma coisa até engraçada, né? Porque me abriu portas. Mas eu não sou referência para isso, nesse sentido não, porque a realidade da maioria das pessoas não é essa. Fecha-se portas. Mas como eu já estava trabalhando no campo da saúde pública, eu sou sanitarista, né? Então eu trabalhava com saúde mental, com pessoas que tinham transtornos mentais graves, usuários de drogas. Depois eu entrei numa ONG que trabalhava saúde sexual, saúde reprodutiva. Então foi uma coisa que tinha a ver com o que eu estava sendo. E aí eu comecei a buscar lugar que eu pudesse ter essa fala e ter essa vivência, ser abertamente. Inclusive foi no meu trabalho, foi dentro da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, onde eu comecei a falar abertamente. Foram nos eventos da ABIA eu começava a experimentar o que é falar em público. E isso era incrível, porque todo mundo nos eventos de HIV vive, né? Não todo mundo, mas muita gente vive com HIV. Então eu fui aos poucos me integrando nesse coletivo que fala abertamente sobre o tema. Então foi interessante, mas não é um caso que a gente sabe que para a maioria das pessoas não é assim, tem muito estigma. Você, por exemplo, nunca teve que usar a lei de discriminação, né, que existe, Eu né? já, então, eu já fui discriminado por conta de ter HIV. Uma vez foi com um médico, uma médica. Teve um médico foi por conta da homossexualidade. Eu acho que Aliás, você fala de uma peça, eu achei bem interessante. Conta um pouquinho pra gente. pois é, teve um médico que foi uma situação terrível, assim, que foi horrorosa a situação. Eu cheguei no consultório e aí eu ia fazer um procedimento bem invasivo e aí ele foi e simplesmente fez o procedimento sem me perguntar, sem me orientar, e falou barbaridades para mim que vocês têm HIV, essa coisa de vocês gays não se cuidam, falou coisas assim nesse nível. Teve uma outra médica também que fez a mesma coisa, que foi uma médica em um serviço especializado de HIV/AIDS, que falou que vocês gays transam com um e com outros e ficam passando isso. Falou assim, descarada, pá. Parece que as pessoas se sentem no lugar do julgamento, pegam a moralidade, o bastão da moralidade para si e solta ali, toma. Tipo assim, eu domino o seu corpo com a minha moral, com a minha moralidade, com os meus estigmas e toma essa e dorme com essa. E a gente tem que aguentar essas coisas. E aí, também teve uma dentista uma vez que eu cuspi num recipiente, assim, num procedimento odontológico, e aí ela pegou, no preenchimento, ela me fez preencher uma fichinha no início que tinha várias perguntas e a pergunta, você tem HIV? Eu achei esquisita essa pergunta, mas eu preenchi. Fui honesto e falei que sim. E no final ela pegou um balde de água sanitária com sabão e jogou no recipiente que eu cuspi. Sendo que essa pergunta não tem por que ser feita, porque o dentista tem que esterilizar para todo mundo, porque imagina uma Independente pessoa que nem sabe a de sorologia, né? qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, né? Eu acho que é higienização para todo mundo, como você falou. E é muito ruim a gente ver isso ainda, né, Salvador? Esse ato de moralidade que alguns profissionais de saúde ainda têm presente, né, arraigado na nossa cultura preconceituosa, machista, homofóbica. E, e assim, eu fico muito triste, mas eu fico também com esperança de que a gente, né, cada vez mais se colocando, pessoas como eu, pessoas como você, e algumas pessoas que estão nos assistindo, se colocarem, né? Porque a gente não pode deixar passar em branco também
esses atos de preconceito e normalizar o preconceito, né? Você tem que recorrer nos lugares que cabe, né? Ministério Público, os conselhos de saúde, de representação profissional e tudo mais, e fazer o que tem que ser feito. Agora, o que eu tenho achado que, como resposta hoje, é que o caminho não é tanto mais no embate. Bem, é uma opinião pessoal minha. Por isso que eu fui transitando também pela arte, por outros lugares, outras formas de fazer. Porque eu tenho a sensação cada vez mais forte que a gente só vai conseguir transformar isso dessa forma, que é uma forma mais pacífica. Eu acho que o caminho é de sensibilização, é de, sabe, impacto pelo afeto. O Bolsonaro mostrou um pouco isso, o impacto pela emoção. Jogou as coisas que deixavam a emoção das pessoas lá em cima e fez assim, pá, jogou nas pessoas. Só que a gente está falando de um impacto pela emoção real, sincera, verdadeira e íntima. E não para controle, entendeu? Porque existem coisas diferentes. Você pode simplesmente se pacificar para fluir, para ensinar as pessoas a olharem um lado da outra, o melhor lado da outra. A gente tem que entrar nesse lugar, nesse fluxo, que é um fluxo que, se a gente se permitir, acontece. E as pessoas, elas estão dispostas a aprender. Eu tenho aprendido muito isso. As pessoas, elas estão dispostas a se desconstruírem, a se reconstruírem. Pois é. Eu acho que a gente Você tem é artista, né? sim, né? Eu como artista, como ator, né? E assistente social também, que eu tenho formação, né, em assistência social. Eu acho que a gente tem esse papel, né, de construir e educar a sociedade, não de uma maneira combativa, que a gente já viu que não dá certo, essa maneira de sair tacando pedra e sem informação, sem olhar para amanhã. Eu acho que a gente tem que se organizar enquanto movimento, né, movimento LGBT e movimento de pessoa com deficiência, entre outros, né, como movimento de esquerda, vamos colocar assim, e se organizar e ser estratégico, porque eles são organizados, né? E eles querem tirar os nossos direitos, inclusive o direito de fala, o direito de amar, o direito de ter uma política de saúde, de educação, de acesso à cultura de qualidade, né? Então, eu acho que a gente precisa se organizar e se unir para uma luta coletiva. Sim, e está disposto a desconstruir, inclusive, as pessoas. Porque, assim, para mim, essa última eleição foi muito clara isso. A gente tem pessoas dentro das nossas famílias que, às vezes, embarcam nesses pensamentos que acabam sendo opressores e controladores, né? Então, a gente tem que tentar pensar numa forma que vá por outra via, que talvez seja essa via mesmo. Eu acredito que é a via da arte. Eu acho que hoje o A que precisa alma, né? fluir, a arte salva. A gente está vendo isso. Ela salva, ela te coloca num outro lugar, num outro lugar. Ela Sim. comunica em outro lugar e de outra forma também. E a gente está vendo nessa quarentena que a gente não consegue, não pode viver sem arte, né? A gente pode É viver sem algumas verdade. coisas, mas sem artes a gente não consegue. Salvador, meu querido, a gente está chegando nos minutinhos finais. É uma pena, quero te agradecer por estar aqui, bater esse papo com a gente, disponibilizar o seu tempo. Eu quero te conhecer pessoalmente, assim que isso tudo passar, a gente marcar um encontro, te conhecer pessoalmente, por isso que dá um abraço. Vou E te visitar você, em Petrópolis. sim, com certeza. E você Adoro frio me, daí. você me tocou num lugar muito, muito especial, assim, com a sua militância, com o seu posicionamento. Fiquei muito encantado com o seu trabalho e com a sua pessoa. Viu? Parabéns e muito obrigado. E faça suas considerações finais aí. E convida o pessoal para assistir a peça no YouTube. Muito obrigado você, Pedro, por essas palavras positivas, por esse acolhimento, por essa troca, por essa vibração, por se colocar nesse lugar à disposição, a serviço, trabalhando esses temas com que você é.
simplesmente sendo você. Isso é incrível. E a gente tem essa possibilidade como humano de estar compartilhando isso. Acho que as minhas considerações finais vão nesse caminho mesmo, da gente buscar novas formas de encarar essa realidade toda que a gente está vivendo. Sabe, tentar buscar um lugar de transformação mesmo. A gente está vivendo transformações importantíssimas, eu acredito, de uma forma dolorosa, de uma forma sofrida, mas que vão mudar alguma coisa na nossa sociedade, eu não tenho dúvida disso. E eu acho que com relação à resposta de HIV e AIDS, ao envolvimento, e tenta envolver-se, tenta buscar. Todos nós temos preconceitos, a gente tem que identificá-los para poder mitigá-los e transformá-los. Eu acho que é isso. Reconhecendo isso, a gente vai transformando. Normalmente a gente joga no outro como espelho, mas se a gente olhar bem, aquilo é nosso, não é tanto o outro. Isso é muito claro para mim, eu tenho percebido isso cada vez com mais clareza e cada vez mais tentando transformar. Às vezes é doloroso, sofrido, a gente fica no não, 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 mas uma hora vai. E é isso, muitíssimo obrigado, viu, Pedro? E assistam o Segundo Armário, que está disponível na página do Memorial Getúlio Vargas aqui no Instagram, no perfil lá no IGTV deles, e também está no Banquete Cultural no YouTube. E tem o livro também. E tem o livro também, né? E tem o livro O Segundo Armário também, que também está disponível, Quem tem a quiser página. comprar o livro, como é que faz? Quem quiser comprar o livro, joga lá no Google O Segundo Armário, autografia e compra direto do site da editora que sai mais barato. Tem outras lojas que vendem, mas é melhor comprar com a editora que sai mais barato. E repete essa página que eu te contei sem querer para o pessoal curtir. Não entendi, falhou aqui. A sua página que você falou para o pessoal curtir. Ah, tem a página O Segundo Armário no Facebook, O Segundo Armário Oficial que eu criei agora aqui no Instagram, agora há pouco assim, alguns dias atrás, e meu Instagram e minhas redes sociais todas, LinkedIn, Facebook, tudo é o Salvador Campos Correia. E a gente vai estar sempre discutindo, debatendo essas questões ligadas a HIV e AIDS. Obrigado, viu, meu querido? Que isso tudo passe logo e que a gente possa ter um encontro pessoalmente, viu? Tamo junto na luta sempre, viu? Beijão. Muito, muito obrigado. Um beijo, querido. E pessoal, essa live vai ficar salva lá no meu IGTV, também no meu canal do YouTube, @Mundo Pedro Fernandes, e na minha página lá no Facebook, @Mundo Pedro Fernandes. Viu? Se cuidem, hoje o papo foi muito legal, o Instagram não me derrubou hoje, porque ontem ele me derrubou, eu fiquei com medo de me derrubar hoje, mas deu tudo certo, graças a Deus. E amanhã a gente vai estar numa live aqui também às 7 horas com a Angélica Morango, né, jornalista aí do BBB, vai contar como é ser uma mulher lésbica, né, como é ter orgulho de ser uma mulher lésbica, não percam, viu? Beijo, querido. Beijo. Até mais, gente. Beijo.